Bom dia! Hoje são 30 de dezembro de 2017, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Antes de qualquer coisa, deixo claro novamente que quando digo que religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição, o meu objetivo não é menosprezar a crença religiosa de qualquer pessoa. Meu objetivo não é esse. Digo essa verdade no meu direito de liberdade de expressão, garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil. Qualquer pessoa, qualquer brasileiro em território brasileiro pode fazer vídeos, pode escrever sobre crença ou descrença. Assim como os religiosos têm o direito de, por exemplo, fazer um vídeo e colocá-lo no YouTube, esse direito é garantido às pessoas de crença religiosa, também esse direito é garantido às pessoas que não têm crença religiosa, no caso, os ateus. Sou ateu. Portanto, o meu objetivo aqui, em mostrar que religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição, é mostrar simplesmente a verdade e não humilhar pessoas que têm crenças religiosas, que vivem nesse mundo de ilusão, correto? Muito bem. Estou aqui fazendo uma série, e este é o 5º vídeo dessa série, sobre o livro que aqui está, Leandro Carnal, e o livro Pecar e Perdoar, Deus e o Homem na História. Muito bem. Leandro Carnal é formado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que fica na cidade de São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele fez doutorado em História Social pela USP, Universidade de São Paulo, e é atualmente professor da Unicamp, Universidade de Campinas. O Leandro Carnal, ele faz palestras aí por todo o Brasil e também escreve livros, e este aqui é um deles. O Carnal é ateu, só que ele é um ateu reservado, ele não é um ateu militante, ele não escreve propriamente sobre ateísmo, ele não critica assim abertamente, diretamente, crenças religiosas, religiões. Ele faz ali um estudo, mas ele não é um ateu militante, correto? E nesse livro aqui, ele segue sua linha. Esse livro aqui não é um elogio ao ateísmo e uma crítica à crença religiosa, no caso aqui cristã. Não. Ele, nesse livro, ele faz um apanhado mostrando ali a influência das teologias monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, com mais ênfase para judaísmo e cristianismo. Ele mostra que há a influência dessas teologias no mundo de hoje, nas leis que nós temos no Brasil, nos nossos costumes, entendeu? É esse aqui o tema do livro, certo? Muito bem. Nesses trechos do livro em que o Carnal traz ali menções à Bíblia, aí sim é que eu estou pegando aqui e trazendo para o quadro, fazendo uma análise para que você entenda, correto? Então vamos a mais um vídeo. Este, repito, o 5º vídeo sobre esse livro do Leandro Carnal. Vamos lá? Muito bem, gente. Leandro Carnal. Na página 190 do livro, o Carnal escreve o que está aí, o que está aqui, correto? Vamos tratar hoje de mais uma ilusão religiosa, que é o poder da oração, da reza.
Desde o meu primeiro vídeo no YouTube, tenho aí mais de 1.200 vídeos sobre religião. Desde o primeiro vídeo, sempre digo que oração e reza são coisas completamente inúteis, são puras ilusões. Não causam efeito algum oração e reza, mas os crentes, as pessoas religiosas de todas as religiões fazem orações e rezas também, só que não servem para nada, pura ilusão. E o Leandro Carnal, mais uma vez aqui no seu livro, ele também mostra isso de forma clara. Veja o que Leandro Carnal escreve sobre o poder da oração, o poder da reza. Veja aí. Ele diz assim, ele pergunta, a oração funciona? A oração funciona? Tenho certeza que, na maioria dos acidentes graves da aviação, muitas pessoas fizeram um sinal da cruz. Ou, ao menos, gritaram, meu Deus! Meu Deus! E os aviões caíram. Suponho, igualmente, em todos os hospitais do mundo, religiosos de todos os credos fizeram preces por entes queridos que agonizavam e esses pacientes morreram. Não é estatística, mas é algo possível de imaginar. De cada 100 pacientes terminais, ou casos graves e irreversíveis de doenças, digamos que 1 ou 2 tiveram uma recuperação milagrosa, não explicável. Para a maioria absoluta, o milagre não ocorre. Se fosse uma medicação, a prece seria considerada matematicamente ineficaz, mas continua sendo feita. O que o Leandro Carnal diz aqui é a mais pura verdade. Ele aqui diz a mais pura verdade, que eu vou mostrar aqui por exemplos. Logo no início, o Carnal aqui diz que oração não funciona, que reza não funciona. Ele diz, tenho certeza que na maioria dos acidentes graves da aviação, muitas pessoas fizeram o sinal da cruz, ou ao menos gritaram, meu Deus, e os aviões caíram. Isto é, as pessoas dentro daquelas aeronaves, pessoas ali, a quase totalidade ou a totalidade de pessoas crentes, e ali pessoas que acreditam em deuses, as mais variadas, recorreram ao seu Deus por meio de oração ou reza. Naquele momento em que o avião estava com problemas, as pessoas oravam pela vida e perderam a vida, os aviões caíram. Isso aí mostra o quê? Que aquelas orações, aqueles pedidos endereçados a várias entidades, entre aspas, espirituais, deuses, não surtiram efeito algum. Correto? Outro exemplo, diz o Carnal. Suponho igualmente em todos os hospitais do mundo, e não só do Brasil, religiosos de todos os credos fizeram preces por entes queridos que agonizavam e esses pacientes morreram. É outra verdade. Você vê aí em hospitais no Brasil, Estados Unidos, em qualquer lugar, você vê aí hospitais lotados de pessoas doentes. E ali, muitos pacientes terminais, já perto ali da morte. E, claro, seus familiares orando a cada segundo pela recuperação desses pacientes. E, infelizmente, essas orações não surtem o efeito almejado. Os pacientes morrem. Isso mostra o quê? A ineficácia da reza, a ineficácia da oração. Isso é uma verdade incontestável. Qualquer pessoa com sua capacidade de raciocínio sã, pessoas concluem que reza e oração nada resolvem. E continua o Carnal.
Não é estatística, é o que ele está dizendo. Mas é um caso aqui que ele está traçando um caso hipotético. É por isso que ele diz, não é estatística. Muito bem. Aí ele diz, vamos imaginar o seguinte caso. Vamos imaginar. Aí ele diz, suponhamos que 100 pacientes terminais, aqui ó, 100 pacientes terminais, ou em casos graves e irreversíveis de doenças, vamos pegar aqui pessoas já em estado terminal de câncer. Aí não tem jeito, vai morrer mesmo. Estado terminal de câncer, só aguardando o momento de morrer. Muito bem, peguemos aí 100 cancerosos em estado terminal de câncer. Aí diz o Karnal, suponhamos aqui, digamos, que 1 ou 2 desses 100 pacientes, 2, tiveram uma recuperação milagrosa. Vamos colocar isso aqui entre aspas, porque milagre não existe. Uma explicação aqui milagrosa, não explicável pela ciência, pela medicina. Ou seja, de 100 pacientes cancerosos em estado terminal, todos ali orando, os 100 com o mesmo fervor, e vamos colocar aqui da mesma igreja, no caso aqui o cristianismo, a igreja cristã, vamos colocar aqui 100 cancerosos em estado terminal, orando ali, rezando por sua recuperação, e seus familiares também. Só 2 conseguem uma recuperação, entre aspas, milagrosa, não explicável. Só que a maioria, os 98 pacientes, os 98 que também oraram com o mesmo fervor para a mesma entidade, entre aspas, espiritual, esses aí morreram. Isto é, o milagre que aconteceu com 2 deixou de acontecer com 98 pacientes, de 100, apenas 2. Então você vê aí que a maioria absoluta, quase absoluta, né, maioria quase absoluta, aqui não teve êxito em sua não teve êxito em seu pedido aí à entidade espiritual. A entidade espiritual não atendeu suas orações, só a dos outros 2. Veja, portanto, que isso aqui é apenas mera ilusão religiosa. Aí diz o Karnal com bastante inteligência, ele diz, se o que aconteceu aqui com esses 100 pacientes cancerosos em estado terminal e apenas 2 dos 100 conseguiram uma recuperação inexplicável, os 98, a maioria absoluta, os 98 morreram, se isso fosse uma medicação, a prece, a oração ou a reza seria considerada matematicamente ineficaz. Mas mesmo assim, os fiéis continuam ainda hoje fazendo orações. Isso aqui é uma verdade incontestável. E vou mostrar aqui com exemplos. Veja, coloquei aqui ciência e aqui é a crença religiosa. Veja a diferença. Vamos lá. Ciência. Diante de uma dor de cabeça simples, sem ser cefaleia, que é uma dor de cabeça mais forte, que exige medicamentos mais fortes, então a dor de cabeça, vamos analisá-la aqui na crença religiosa, com oração, e na ciência, e veja a diferença. Muito bem. Ciência. Quando uma pessoa sente dor de cabeça, ela pode escolher vários medicamentos. Melhoral, dipirona, Doril. Existe até uma propaganda do Doril que diz assim, tomou Doril, a dor sumiu. Muito bem. Então vamos colocar aqui no quadro essas pessoas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. 7 pessoas aqui. Então, essas 7 pessoas,
estão com dor de cabeça, correto? Tudo bem? Estão com dor de cabeça. Então elas vão a uma farmácia e compram ali dipirona sódica, líquido, dipirona. Aí essas pessoas, cada uma delas com dor de cabeça, elas colocam 40 gotas de dipirona numa porçãozinha de água. 40 gotas. Aí essas pessoas aqui tomam a dipirona, porque estão com dor de cabeça, correto? Muito bem. Tomando a dipirona, daqui a 20 minutos, a dor de cabeça dessas pessoas aqui, de cada uma, a dor de cabeça vai desaparecer. Essa aqui não sentirá mais dor de cabeça, nem esta, nem esta, nem esta, nem esta, nem esta, nem esta. Por quê? A dor de cabeça sumiu de cada pessoa dessa. Por quê? Porque a dipirona é um medicamento que contém elementos que combatem a dor de cabeça. É por isso que cada uma dessas pessoas que tomou a dipirona teve sua dor de cabeça aqui, ó, extinta, correto? Isso é ciência, gente. O que é bom para um, o que traz efeito para uma pessoa, traz efeito para milhões. Isso é ciência, gente. Isso é ciência, gente. É razão. Uma pessoa que toma dipirona, que está com dor de cabeça, milhões de pessoas com dores de cabeça também tomando dipirona, cada uma delas vai ali acabar com sua dor de cabeça. Serve para todos, porque isso é ciência, gente. Isso é razão. Agora vamos para a crença religiosa, que é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Dor de cabeça. Vamos aqui, uma pessoa religiosa, sentindo aqui dor de cabeça. Aqui temos várias pessoas, coloquei, não é? Poderia aqui ser mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas aqui. Muito bem. Isso agora no campo da oração, da reza. Então, todas essas pessoas aqui religiosas, muito religiosas, estão sentindo dor de cabeça, correto, gente? Muito bem. Então, o que é que elas fazem? Elas não tomam dipirona nem doril. Elas simplesmente fazem oração. Ou então reza, correto? Fazem oração aí para as divindades, os deuses, correto? Muito bem. Veja, cada uma está com dor de cabeça, cada uma. Aí fazem oração. Vamos supor aqui que 2 dessas pessoas aqui, 2 apenas, fazendo oração, a dor de cabeça foi embora. Então essa aqui, ó, fazendo oração, a dor de cabeça dela foi embora. E esta aqui também, fazendo oração, a dor de cabeça dela também foi embora. Só que essas aqui fizeram oração com o mesmo rigor, com o mesmo vigor em relação a essas 2 aqui. Só que estas aqui, pessoas religiosas, continuaram com dor de cabeça, mesmo fazendo oração. Então você vê que no mundo religioso, veja o que é ilusão. Se num grupo de pessoas, apenas duas ficaram curadas, vamos assim dizer, por meio de oração, e as outras não, isso mostra o quê? Que oração é ineficaz, não tem eficácia alguma para resolver problemas. É o que diz aqui o Leandro Carnal, com bastante inteligência. Ele diz, se fosse uma medicação, olha o exemplo que eu dei aqui, a prece, ou seja, oração ou reza, seria considerada matematicamente ineficaz. Olha aqui, a ineficácia. De um grupo de pessoas, apenas 2, por meio de oração, conseguiram aqui eliminar a dor de cabeça. Só que a dor de cabeça continuou com as outras pessoas que fizeram oração com o mesmo vigor que essas 2 aqui, ó. Então você vê que o Leandro Carnal deu um exemplo aí muito inteligente, né? Que eu expliquei aqui no quadro. Entendeu, gente?
E para ficar mais claro ainda, veja o caso de amputação de membros. Vamos aqui. E veja o que é a ciência e veja o que é a crença religiosa. Pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Vamos aqui, amputação de membros. Amputação de membros é quando uma pessoa, por exemplo, perde ali um braço, o braço se desloca do seu corpo, perde um dedo, não é isso? Perde uma perna, perde um pé, etc. Então vamos aqui supor o seguinte, este rapaz aqui se chama Benedito. Este aqui, o Benedito, ele estava saindo da capital, lá no Rio de Janeiro, onde mora o teólogo Fábio de Oliveira Lima, que tem um canal aí no YouTube com o mesmo nome, Fábio de Oliveira Lima, excelente canal, teólogo e formado também em pedagogia. Vamos supor que este rapaz aqui, chamado Benedito, ele está saindo com o carro dele do Rio de Janeiro, capital, linda, maravilhosa, com direção à região dos lagos. Ele sai do Rio de Janeiro e vai passar o fim de semana, a entrada do ano, em Cabo Frio, perto da capital. Muito bem. Quando este rapaz aqui, o Benedito, no carro dele, sozinho, quando ele passa ali pela ponte Rio-Niterói, ele é vítima ali de um acidente automobilístico. Ele bate o carro dele com um caminhão. E nessa batida, este rapaz aqui, o Benedito, veja o braço dele. O braço dele, com a pancada forte, o braço dele saiu aqui do corpo. Olha aqui, está solto o braço dele, desligado aqui do corpo. O corpo dele está para um lado e o braço dele caiu aí a 2 metros de distância. Olha o braço dele aqui, coitado do Benedito. E a perna também esquerda do Benedito, a pancada foi grande. E o Benedito é uma pessoa religiosa que participa de uma igreja aí, vamos colocar uma igreja evangélica, ele contribui com o dízimo, com ofertas, com doações, ele tem fé no Deus da Bíblia, ele pede ao Deus da Bíblia proteção para viajar e tudo, mas olha aí o acidente. E o braço dele aqui está deslocado do corpo. E a perna esquerda também deslocada do corpo. Vamos colocar isso, gente, para a ciência. Como é que a ciência resolve isso aqui? Simples. Basta alguém pegar o Benedito, levá-lo a um hospital, com o braço dele esquerdo solto e com a perna esquerda solta, que a ciência vai fazer o que aqui? Cirurgia. Vai fazer aqui cirurgia para colar aqui os tecidos aqui nervosos, as terminações, veias e músculos do corpo aqui, do braço esquerdo e da perna esquerda do Benedito. Só a ciência e ninguém mais é capaz, gente, de colar este braço esquerdo do Benedito no corpo dele e a perna esquerda também. Só a ciência, ninguém mais. Agora veja a crença religiosa, que diz que oração e reza resolvem, não resolvem nada. Pegue um Benedito aqui, que é um fiel fervoroso, e peça para ele orar bastante, para que o Deus dele, no caso aqui o Deus cristão, cole este braço no corpo do Benedito e cole esta perna esquerda no corpo dele. Ele não vai jamais fazer isso, o Benedito, porque mesmo sendo cristão, fervoroso, ele sabe que é impossível, por meio de oração ou reza, essa colagem aqui do braço esquerdo dele no corpo e da perna esquerda no corpo. Porém, quando o problema é resolvido por doenças psicossomáticas, aquelas doenças e casos em que o próprio corpo se recupera, aí eles dizem que é por meio de oração. Já fora desses casos, aqui só a ciência resolve, oração não resolve nada. Entendeu, gente? Como oração é apenas pura ilusão, pura fantasia, pura superstição, mas os fiéis, infelizmente, como diz aqui o Karnal,
eles continuam aqui fazendo orações, mesmo que elas não sirvam para nada. Essa é a grande verdade. Vou dar aqui alguns exemplos para terminar o vídeo. Eu coloquei aqui ineficácia da oração. É alguns casos aqui. Tudo isso aqui, gente, pessoas religiosas. E aqui pessoas cristãs, não é? E também muçulmanas aí do islamismo. Mas veja como a oração não funciona. Vamos aqui. Primeira coisa lá. Acidentes com ônibus de turismo religioso. São inúmeros aqui no Brasil. Inúmeros. Pessoas ali extremamente religiosas que fazem romarias, vão à Aparecida lá em São Paulo, no ônibus lotado de pessoas cristãs, e não há ateu algum ali, talvez só o motorista, não sei. Então ali o ônibus lotado de pessoas cristãs, e essas pessoas buscam, fazem orações ao Deus cristão, hebreu, criado pelos hebreus, em busca de proteção durante a viagem. E o que acontece? O contrário, acidentes, matando ali pessoas inocentes, pessoas que não estavam estuprando ninguém, não estavam matando ninguém, pessoas que estavam, ao contrário, orando ao Deus hebreu, ao Deus judaico-cristão. No entanto, vem aí o acidente, matando ali mulheres, pessoas idosas e até mesmo crianças. Uma coisa terrível. E eles oravam bastante. E veja, estavam fazendo turismo religioso, com o teor religioso, mas aí os acidentes acontecem. Resultado, oração não serve para nada. Veja outro exemplo aqui. Esta mulher aqui, uma mulher maravilhosa, Zilda Arnes. Ela era irmã do cardeal Arnes, o cardeal maravilhoso, um homem bom, íntegro, que jamais colocava no bolso R$1 de um fiel. Cardeal Paulo Evaristo Arnes, irmão dela, da Zilda Arnes. O cardeal católico, né? Obviamente, ele morreu ano passado, 2016. Um homem maravilhoso, bom em sua essência. Tinha sua ilusão religiosa, mas era um homem maravilhoso. Dom Paulo Evaristo Arnes, pessoa maravilhosa. Pois bem, a irmã dele, que está aí, Zilda Arnes, era uma médica sanitarista, pessoa também maravilhosa, cristã, católica, fervorosa. Muito bem, essa pobre mulher, ela morreu no dia 12 de janeiro de 2010, lá no Haiti. Houve um terremoto. Ela estava numa igreja católica bem grande. E aí aconteceu o terremoto. Ela estava quase no final do discurso dela. E o terremoto veio. E aí morreram várias pessoas. Inclusive ela. Ela foi esmagada por pedras, né? Em decorrência do terremoto. Zilda Arnes. Essa mulher orava a Deus pedindo proteção, óbvio, e a proteção não veio, porque a oração não tem efeito algum. Zilda Arnes, mulher fantástica. Outro exemplo, gente, a Dorothy Stang. Dorothy Stang foi uma freira norte-americana. Ela atuava no estado do Pará, defendendo as pessoas carentes ali em relação à aquisição de terras. Um fazendeiro mandou matar essa pobre freira, mandou matar essa pobre mulher, porque não gostou aí da ação dela no tocante às pessoas carentes ali. Então, no dia 12 de fevereiro de 2005, essa freira aí, cristã fervorosa católica, foi barbaramente assassinada. 6 tiros essa pobre levou. 6 tiros. Uma maldade sem fim. Pois bem, a Dorothy Stang orava a Deus pedindo proteção, não só para ela, como também para as pessoas carentes
ali em conflitos de terra no Pará. E, infelizmente, olha o final da Doris Tang. Isso prova o quê? Que oração não tem efeito algum, gente. Isso é apenas ilusão religiosa. Outro exemplo aqui, bem marcante, o Papa João Paulo II, o Karol Wojtyła. Karol Wojtyła, obviamente, ocupava o cargo máximo da Igreja Católica Apostólica Romana, Papa. Não só ele orava em benefício de sua própria saúde, como também os fiéis católicos, bote aí mais de 1 milhão, não é? De fiéis católicos ali, orando pela saúde do Papa João Paulo II. E todas essas orações não afastaram ali os males do João Paulo II. Resultado, oração não tem eficácia alguma. O Papa João Paulo II tinha vários problemas de saúde e piorou muito, coitado, quando ele levou uns tiros de um fanático também religioso. Veja, um fanático religioso tentando matar o Papa João Paulo II. E aí a saúde do Papa piorou muito, gente, depois dos tiros que ele levou. Coitado do Papa, não teve mais saúde. Aí veio o problema agravando de problema de mal de Parkinson. E o Papa João Paulo II, há quase 30 dias, ele era levado ao hospital, aos melhores hospitais da Itália, para tratamento de saúde. Porque se ele ficasse no Vaticano, apenas orando, não resolveria nada. Então o Papa recorria sempre a hospitais lá na Itália. E assim foi, até que no final a coisa piorou mais ainda para ele. Veja, mais de 1 milhão de católicos orando pela saúde do Papa e a saúde do Papa piorando a cada momento. Isso prova que oração nada resolve, é pura ilusão. E o Papa, no finalzinho de sua vida, ainda teve que se submeter à traqueostomia. Sofrimento terrível. E aí o Papa faleceu. Outro exemplo aqui, gente. Teto da Igreja Renascer em Cristo. O teto da Igreja Renascer em Cristo, lá em São Paulo, desabou no dia 18 de janeiro de 2009. Dentro da igreja, todas as pessoas ali, cristãs, orando. E isso não evitou que o teto caísse, matando 9 pessoas. Você vê que oração não serve para nada. Outro exemplo, teto da Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo. Caiu também o teto no dia 5 de setembro de 1998. Várias pessoas feridas. Veja, essas pessoas estavam dentro da igreja, orando ao Deus hebreu. Não é isso? Só que essas orações não tiveram efeito algum. O teto caiu. Veja outro exemplo, gente. Muito comum. Até hoje, cristãos cópitas, coitados, pessoas inocentes aqui, cristãos cópitas, assassinados no Egito. Neste ano agora, em maio aqui, no dia 26 deste ano, de maio, os cristãos cópitas ali, 28, foram barbarizados, foram assassinados ali por meio de tiros, lá no Egito. Assassinados por quem? Por fanáticos também religiosos, lá adeptos aí do islamismo, né? Radicais islâmicos. E o último exemplo aqui, gente, eu poderia aqui fazer uma relação infinita de casos assim, mostrando que a oração não tem efeito algum. Veja o último exemplo, o pastor evangélico Darkson Lira. Ele é cearense e montou lá no Ceará a Igreja Vale das Bênçãos, Igreja Evangélica Vale das Bênçãos. Esse pastor aqui, Darkson Lira, já tem essa igreja aqui já expandida até fora do Brasil. Muito bem, então esse pastor, ele obviamente orava sempre ao Deus judaico-cristão, não é isso? Ao Deus da Bíblia.
Deus dos hebreus. Orava sempre, pedindo proteção ali para ele, seus familiares, a igreja e os fiéis. E o que aconteceu com ele, com Darkson Lira? No dia 25 de fevereiro de 2015, ele foi barbaramente assassinado lá em Fortaleza, na Avenida Heráclito Graça com a Avenida Visconde do Rio Branco. Ele levou 12 facadas dentro de seu carro. Qual é a versão aí desse crime praticado contra o Darkson Lira? Qual é a versão? A primeira versão, ele foi assassinado por 3 jovens, 3 adolescentes. Um deles, o líder do grupo, disse à Polícia Civil lá de Fortaleza que o Darkson Lira tinha um caso de amor com ele. O pastor Darkson Lira já estava divorciado da esposa. E o líder dos bandidos, foram 3, o líder disse que tinha um caso de amor com o pastor Darkson Lira. E aí houve um encontro. O Darkson Lira, depois de meia-noite, desse dia aqui, 25 de fevereiro, saiu da igreja e parou o carro na Avenida Heráclito Graça, em Fortaleza. E os 3 bandidos entraram. E diz o líder que houve uma discussão e ali acabaram matando a facadas o pastor evangélico Darkson Lira. Essa é a versão de que havia um caso de amor entre o pastor e o líder dos assassinos. A outra versão agora, mais recente, eu estou sempre aí acompanhando o caso, dando uma olhadinha. A última versão agora é que a Polícia Civil de Fortaleza está achando que aqui não foi um latrocínio, roubo seguido de morte. Não. Está achando aqui a Polícia Civil que alguém deve ter mandado matar o pastor evangélico Darkson Lira. E o advogado aqui do caso já afirmou recentemente lá em Fortaleza, ele afirmou que com certeza alguém da família do próprio pastor evangélico Darkson Lira mandou matá-lo. E o próprio advogado disse que igreja, como todo mundo sabe, isso aí palavras do advogado do caso. Ele disse que igrejas aí evangélicas, como todo mundo sabe, não é? Varre dinheiro a rodo. É muita grana nas igrejas. Então, como o pastor Darkson Lira queria passar a gestão da igreja para os filhos dele, aí é bem provável que algum familiar não estava contente ali com a divisão da gestão da igreja, né? E aí mandou matar aí o pastor Darkson Lira. Tudo isso a Polícia Civil está apurando o caso lá em Fortaleza. Então você vê aí, gente, que oração, reza é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O pastor aqui, Darkson Lira, obviamente, rezava, orava ao Deus dele pedindo proteção, e proteção não veio, porque não existem entidades, entre aspas, espirituais, que protegem pessoas, que castigam pessoas. Tudo isso é pura ilusão. E o Leandro Carnal diz aí, no finalzinho do texto dele, que os fiéis religiosos, mesmo sabendo que oração não serve para nada, eles continuam orando. Porque isso, gente, é a ilusão religiosa. O homem que está numa ilusão, ele não percebe que está numa ilusão, entendeu? Então, vou encerrar agora o vídeo e vamos aí para o próximo, não é? Muito obrigado.